Bem-vindo ao Adriano Villa Conta, o podcast onde os mistérios mais sombrios e os contos mais assustadores ganham vida. Antes de mergulharmos no conto, gostaria de dizer algumas palavras sobre ele. A ideia deste conto foi enviada por Cláudia Cadi Draco, uma amiga de um grupo de WhatsApp chamado Entre Cantos, que reúne uma galera das antigas. E antes que pense que tem trilhões de pessoas, é um grupo seleto, onde seu criador, Messias Neves, criador e Messias em uma mesma frase ficou bem interessante, não? Reuniu pessoas que fizeram parte de seu aprendizado e o Marcelo Gralha. Enfim, não sei bem se foi um sonho, uma visão ou loucura da mente da Cadi, mas ela pediu para transformar em um conto. E espero que gostem, aliás, prezado ouvinte. Caso tenha algum pesadelo, sonho maluco que não seja no estilo do Gugu, tá? Ou sei lá o que se passa no lado negro do seu cérebro e gostaria que transformasse em conto, mande para mim por e-mail adriano.villa@yahoo.com.br e no título escreva ideia para o podcast e saberei do que se trata. Mas aviso, você sabe, quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde o medo é real, o suspense é palpável e o perigo espreita a cada canto. Apague as luzes, você está prestes a entrar em uma narrativa onde nada é o que parece. Meu nome é Adriano Villa e você está no podcast Adriano Villa Conta. Existem momentos na vida que nos fazem questionar a nossa sanidade. Dias atrás, passei por uma experiência tão perturbadora que decidi escrever e postar em minhas redes sociais. Claro, quem me conhece de verdade sabe que não costumo expor minha particularidade. Entretanto, este episódio, que mais parece uma página de um livro onírico, senti a necessidade de compartilhar na esperança de ler algum comentário como "Isso já aconteceu comigo?". Pois bem, o fato em questão se deu em um dia de sábado, às 22 horas e 15 minutos. Você pode achar que estou tentando encher linguiça para o texto ficar maior, colocando a data e o horário, mas não se deixe levar por tal pensamento e você vai entender o porquê. Havia visitado uma amiga que morava na região central de São Paulo e, pela dificuldade de estacionar na rua, preferi deixar o carro na garagem. Andar faria bem, além da possibilidade de ver gente nova. Para alguém como eu, que vive naquele universo particular, ver novos rostos pode nos dar aquela sensação de pertencimento ao resto do mundo. Minha amiga insistiu para dormir em sua casa, mesmo depois de quase 8 horas de visita, ainda tínhamos algumas fofocas para colocar em dia. Porém, a semana havia sido corrida e ainda teria que abrir meu comércio no domingo. Para uma sorveteria, dias de calor são como um oásis no deserto, e o rapaz que contratei para me cobrir só podia trabalhar no sábado. Foi engraçado. Começamos a nos despedir por volta das 20 horas e consegui sair de sua casa somente às 21h45. Apesar da noite agradável, de clima ameno, nunca fui muito fã de andar pela Praça da República tão tarde. Infelizmente, uma das regiões mais belas e históricas do estado estava praticamente tomada por drogados e moradores de rua. O local se tornara perigoso. Lembrei da época em que caminhávamos por ali, eu e minha amiga. Apesar das possibilidades, naquela época tanto o policiamento quanto a quantidade de pessoas era maior, e isso mantinha os trombadinhas bem longe dali. Outro detalhe, hoje chamamos de cracudos, mas antigamente eram trombadinhas, uma designação até mais leve que cracudos, não acha? Enfim, atravessei a Praça da República o mais rápido que podia. Assim que cheguei à entrada do metrô, sequer esperei a escada rolante chegar ao seu destino. Desci andando, peguei o bilhete que havia comprado na ida e me senti a pessoa mais sortuda do mundo. Nos guichês de venda não haviam funcionários. Achei aquilo muito estranho e foi então que me toquei que não havia nenhuma viva alma por perto. Franzi o senho, mas do outro lado da catraca havia uma silhueta humana descendo a escada em direção ao embarque. Isso tranquilizou meu coração. Não sou uma mulher, digamos, em um português bem claro, cagona. Mas sabe quando sente algo no peito que não sabe como explicar direito? Pois é,
Essa sensação me acompanhava desde o momento em que saí do prédio de minha amiga e, buscando na memória, tinha a ligeira impressão de que não havia visto ninguém na rua. Bom, mas até esse momento a razão estava do meu lado. Aquela região não era segura para ninguém depois que viciados passaram a caminhar pelas redondezas. Somente as doidas ou desinformadas como eu realizavam tal proeza. Mesmo sendo um lugar seguro dentro da estação, me sentia apreensiva. Era um dia comum, quer dizer, não era feriado ou qualquer coisa parecida que justificasse aquela ausência de pessoas, sabe? Enfim, lembrei da viva alma que descera as escadas, e tal pensamento foi suficiente para acalmar meu coração, pelo menos por alguns míseros segundos. Para meu desespero, nas plataformas de embarque não tinha uma viva alma, sequer a pessoa que vi descendo minutos atrás. Estranho. Estava completamente sozinha e minha cabeça não conseguia processar tal situação sem uma razão plausível. Cutuquei meu relógio para ver se estava funcionando e estava. Então, para onde foram todas as pessoas no mundo? Será que todos fugiram e deixaram a bomba em minha mão? Foi então que lembrei da música do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou. Essa noite tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a Terra parou. Só poderia ser um sonho. Era a única explicação para toda aquela situação. Suspirei aliviada, dizendo para mim mesma acordar. Mas creio que o corpo estava muito cansado para ouvir a voz da consciência enquanto passeava pelo mundo de sonhos tão estranhos. Preferi assumir que era um sonho e sentei-me para esperar o metrô, tentando não pensar em absolutamente nada. Para desviar os pensamentos, comecei a fazer mentalmente a lista de compra do meu comércio. Além de distrair, era um bom exercício para a memória. E funcionou. Pelo menos até o momento em que minha alma foi assaltada por uma sensação opressora. Como disse, não havia ninguém nas duas plataformas, estava completamente sozinha, mas não sei como tornarei isso em palavras. Sabe quando você olha fixamente para um ponto, mas não está vendo nada praticamente? Está apenas concentrada? Pois é, me peguei olhando fixamente para um determinado ponto, porém vi algo que parecia se esconder no vazio. Parece loucura da minha cabeça, não é mesmo? Pois é, eu também, se eu tivesse ouvido essa história, também acharia, mas não é. Bom, acho que todo mundo assistiu Harry Potter. Se não assistiu, explico. Esse garoto era um bruxo e tinha uma capa de invisibilidade. Quando usava, ele sumia, claro, mas para a pessoa que assistia ao filme, enxergava onde ele estava, sabe? Era exatamente isso que eu estava vendo, como se o vazio se mexesse de alguma maneira. Deu para entender? Subitamente, levantei-me rapidamente e me encostei na parede do metrô. Seja lá o que fosse, sentia que algo vinha em minha direção. Era uma sensação estranha e não sou escritora para encher uma folha de adjetivos e exemplos, mas se tivesse em mãos um balde de tinta, era provável que, se atirasse, alguma coisa se revelaria. Com certeza, isso acredito plenamente. Um frio começou a percorrer minha espinha e um sentimento opressor começou a esmagar meu coração de uma forma que parecia até mesmo esganar meu fôlego. Instintivamente, olhei para os lados, tudo estava vazio, dei um passo para trás, cheguei até mesmo a pensar em correr. Contudo, uma nova lembrança de filme veio à minha cabeça. E se aquilo estivesse esperando que corresse para ficar mais divertido? Fechei os olhos por alguns momentos, fiz uma oração rápida pedindo perdão por rezar somente quando era necessário e que levasse em consideração que era uma boa mulher e que dava casquinhas para alguns moradores de rua que passavam em frente da sorveteria. Disse que sentia uma brisa gelada, não? Pois é, não sei como. Passei a sentir uma brisa quente próxima de meu rosto. Olhei para cima e vi meus cabelos se mexendo levemente. Meu Deus! Como meus cabelos poderiam se movimentar estando em um lugar que o tempo parecia suspenso no ar? Aquela sensação apreensiva crescia em meu peito. Sentia as pernas tremendo. Mesmo assim, decidi correr. Não. Mas o inesperado aconteceu. Seja lá o que aquilo fosse, não veio por trás de mim. Pelo contrário, ou seja, na direção que corria. Notei que outras coisas, como aquela outra coisa, vinham em minha direção. Isso mesmo, no plural, vinham. Pareciam muitos. Girei nos calcanhares e corri para o outro lado. A mesma sensação.
como se tivesse um monte do que aquilo fosse correndo em minha direção. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Foi então que, inesperadamente, o som do metrô quebrou aquele silêncio vítreo. Fechei os olhos aliviada e não senti mais nenhuma presença ou tive impressão de ver alguém sobre o véu da paisagem. E graças a Deus, havia pessoas dentro do trem. Como estava parando, conseguia ver nitidamente. Então, realmente, era apenas um terrível fato isolado. Por alguma razão, as pessoas simplesmente decidiram não seguir para aquela estação naquele dia. Claro, as coisas estavam terríveis. Até mesmo as garotas de programa que sabiam se defender muito bem haviam desaparecido das imediações. Quando o trem parou diante de mim, olhei para os lados e vi as cabeças das pessoas. As portas se abriram. Fechei os olhos por alguns instantes, me sentindo aliviada e segura. Entretanto, assim que entrei no vagão, ao olhar para os lados, me vi completamente sozinha. E pior, aquela sensação de algo se dirigindo em minha direção, vindo ao meu encontro, tanto de direita quanto da esquerda. Me virei para sair do vagão, mas a porta se fechou e o trem começou a seguir seu destino. Assim que entrou no túnel, tudo escureceu. E depois disso, não lembro de mais nada. Apenas de um funcionário da estação final do metrô tentando me acordar, achando que estava dormindo. E a pergunta: será que estava mesmo? Você acaba de ouvir mais um conto do podcast Adriano Villa Conta. Claro, este foi especial por se tratar de uma ideia enviada por um ouvinte. Caso queira ouvir seu pesadelo, alucinação, seja lá como chame, envie para meu e-mail adriano.villa@yahoo.com.br e no título escreva ideia para o podcast. Se curtiu, assine o feed para ser avisado dos novos episódios. Comente e compartilhe para ajudar na divulgação de meu prazeroso trabalho. Desta forma, saberei se estão curtindo ou não. Siga-me nas redes sociais, busque por Adriano Villa. E se você curtiu muito o trabalho e quiser apoiar o podcast, peço a gentileza que envie um Pix no valor de R$1. Isso mesmo, apenas R$1. Menos que aquelas balas que o pessoal vende no farol, saca? Então, assim você estará ajudando financeiramente e ainda inspirando-me a profissionalizar e produzir ainda mais conteúdo aqui para meus podcasts, beleza? Minha chave Pix é o meu e-mail, adriano.villa@yahoo.com.br. Eu gostaria de informar que na amazon.com.br você pode encontrar outras histórias em formato digital. Caso prefira um livro físico, escreva para adriano.villa@yahoo.br e solicite sua casa de ossos por R$30, com frete grátis para todo o território nacional. E tudo que eu peço para as pessoas que enviarem suas ideias de conto é simplesmente que divulguem suas redes sociais para os seus amigos e todo mundo, para ajudar o canal, para trazer novas histórias, para entretê-los de alguma maneira, beleza? Então é isso aí. Grato pelos minutos que passou por aqui. Até a próxima. Lembre-se, nem tudo que está nas sombras é apenas imaginação.